Em Olá, dezembro amigos da de 1800. história, estou de volta. Se hoje o homem pode voar, isto tudo se deve a grandes invenções que então no passado contribuíram para que isto acontecesse. Santos Dumont, é claro, é muito lembrado em nosso país, considerado o pai então da aviação. No entanto, nosso querido Bartolomeu Gusmão, brasileiro, foi o primeiro ser humano a construir um balão, embora ele foi praticamente esquecido do mapa, não só de nossa história aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. É este o vídeo de hoje, a história de Bartolomeu Gusmão. Pega seu cafezinho e vamos para a história. Bartolomeu Lourenço de Gusmão nasceu em Santos, São Paulo, em dezembro de 1685. Cognominado então o Padre Voador, foi então sacerdote, secular, cientista e inventor luso-brasileiro, nascido então na capitania de São Vicente, aqui no Brasil mesmo. Famoso então por ter inventado o primeiro aerostato operacional, a que chamou então de Passarola. Bartolomeu foi batizado então simplesmente com o nome de Bartolomeu Lourenço em 19 de dezembro de 1965. Ele era o quarto filho de Francisco Lourenço Rodrigues, um cirurgião, e sua mãe se chamava Maria Álvares. Mais tarde, em 1718, ele então adotou o apelido de Gusmão, em homenagem então ao preceptor e protetor, o jesuíta Alexandre de Gusmão. O pai de Bartolomeu teria tido então ao todo 12 descendentes, 6 homens e 6 mulheres, um dos quais, Alexandre Gusmão, este viria a se tornar importante diplomata no reinado de Dom João V. Já a maioria dos outros irmãos optou ou foi orientada pelos pais a devotar-se à vida eclesiástica, dentre esses Bartolomeu. O menino, então, cursou as primeiras letras, provavelmente na própria capitania de São Vicente, no Colégio São Miguel, então único estabelecimento educacional na região. Prosseguiu os estudos da capitania da Bahia de Todos os Santos, aí então ingressou no Seminário de Belém, em Cachoeira, onde teria início então a sua profícua carreira de inventor. A edificação, situada sobre um monte de 100 metros de altura, possuía então um precário abastecimento de água que tinha que ser captada e transportada em vasos a partir de um brejo subjacente. Percebendo o problema, Bartolomeu, muito inteligente, planejou e construiu um mecanismo para levar a água do brejo até o seminário por meio então de um cano longo. O inventor, testado com absoluto sucesso, foi então considerado admirável e de grande utilidade, inclusive pelo próprio reitor e fundador do seminário e renomado sacerdote Alexandre de Gusmão. Terminado o curso de seminário de Belém em 1699, Bartolomeu transferiu-se então para Salvador, capital do Brasil à época, e ingressou então na Companhia de Jesus, de onde saiu antes de ser ordenado em 1701. Viajou então para Portugal, onde chegou já famoso pela memória extraordinária, ficando então hospedado em Lisboa, na casa do terceiro Marquês de Fontes, que se impressionara então com os dotes intelectuais do jovem. Contava ele então com apenas 16 anos. Em 1702, Bartolomeu então retornou ao Brasil e deu início ao processo de sua ordenação sacerdotal. 3 anos depois, ele requereu à Câmara da Bahia a patente então para o seu aparelho inventado anos antes. O invento, então, para fazer subir água a toda distância, à altura que se quisesse levar. A patente foi então expedida em 23 de março de 1707 pelo rei então Dom João V. Foi então a primeira patente de invenção outorgada a um brasileiro. Em 1708, já ordenado padre, Bartolomeu então embarcou mais uma vez para Portugal. Foi então em Portugal que Bartolomeu então criou o primeiro balão que voaria.
Na capital portuguesa, então, o padre Bartolomeu Lourenço pediu patente ou petição de privilégio para então um instrumento para se andar pelo ar, que se revelaria ser mais tarde o que hoje se conhece por aerostato ou balão, o qual foi concedido então no dia 19 de abril de 1709. O fato causou então alvoroço na cidade e a notícia rapidamente se espalhou para alguns reinos europeus. Um invento divulgado por meia Europa em estampas fantasiosas que em geral o retratava como uma barca com formato de pássaro, ficou então conhecido como passarola. Na verdade, a passarola era um desenho falso do balão, pois Bartolomeu tinha medo que seu invento fosse copiado. Este foi um erro de Bartolomeu, pois ele acabou virando motivo de piada. Caso ele tivesse então divulgado a foto do balão, hoje talvez ele seria então reconhecido mundialmente como o inventor do balão. No entanto, para preservar o verdadeiro princípio da invenção, esperava então dessa maneira melhor proteger o segredo, confiado então à sua guarda e ludibriar os biblioteiros. Na época então, Bartolomeu fingiu deixar o desenho escapar por descuido. A passarola, então, inspirada ao que parece na fauna fabulosa de algumas lendas do Brasil, acabou sendo rapidamente copiada, logo se espalhando pela Europa em várias versões, para grande riso de todos. No entanto, Bartolomeu apresentou os seus protótipos à corte do rei. Foi então que finalmente Bartolomeu de Lourenço fez perante a corte portuguesa 5 experiências com balões de pequenas dimensões, construídos então por ele. Na primeira foi realizada no dia 3, na casa do Forte Palácio Real. O protótipo utilizado então pegou fogo antes de subir. Na segunda, feita no dia 5, noutra dependência do palácio, a Casa Real, o balão então, promovido no fundo de uma tigela com álcool em combustão, se elevou a 4 metros, quando então começou a arder ainda no ar, sendo então imediatamente derrubado por 2 cervicais, armados então de paus, receosos então em causar um incêndio aos cortinados do recinto. Na terceira, feita no dia 6, novamente na casa do forte, o balão contendo no interior então uma vela acesa, logrou fazer um voo curto, mas se queimou no pouso. Na quarta, feito então no terreiro do Paço, hoje Praça do Comércio, então o balonete elevou-se a grande altura, pousando lentamente minutos depois. Na quinta, feita no dia 8, na sala das audiências, no interior então do Palácio Real, o globo subiu até o teto do aposento, quando enfim desceu com suavidade. Em 3 de outubro de 1709, na ponte da Casa Índia, o padre fez nova demonstração do invento. O aparelho então utilizado era menor que os anteriores, mas ainda incapaz de carregar um homem. A experiência teve êxito absoluto. O balão então subiu alto, flutuou por um tempo não medido e pousou sem problemas. Lamentavelmente, todas essas experiências, embora assistidas por ilustres personalidades da história portuguesa da época, não foram suficientes para a popularização do invento. Os pequenos balões, então exibidos, além de não haverem sido encarados como inovação importante ou útil, por serem então desprovidos de qualquer tipo de controle, eram levados pelo vento. Foram considerados então perigosos, pois podiam, como se vira, provocar incêndios. Estes fatores então desestimularam a construção de um modelo grande, tripulável. Padre Bartolomeu Gusmão então construiu alguns balões, no entanto eram pequenos, não tinha capacidade para transportar um ser humano. Começava então o triste fim de Bartolomeu. Entre 1713 e 1716, ele viajou pela Europa.
Em 1713, ele registrou na Holanda o evento de uma máquina para drenagem da água alagadora das embarcações então de alto mar, patente que só veio a público em 2004 graças às pesquisas realizadas então pelo arquivista e escritor brasileiro Rodrigo Moura Vissone. Bartolomeu viveu um tempo em Paris então, até que encontrou seu irmão Alexandre, secretário então do embaixador de Portugal na França. Padre Bartolomeu de Gusmão voltou então a Portugal, mas infelizmente foi vítima de campanha de difamação, sendo acusado então pela Inquisição de simpatizar com cristãos novos. Foi então obrigado a fugir para a Espanha no final de setembro de 1724, com seu irmão mais novo, Frei João Álvares, pretendendo então chegar à Inglaterra. Segundo o testemunho que mais tarde João Álvares daria à Inquisição espanhola, Bartolomeu de Gusmão então ter-se-ia convertido ao judaísmo em 1722, depois então de atravessar uma crise religiosa. Em Toledo, Espanha, Bartolomeu então adoeceu gravemente, recolhendo-se ao Hospital da Misericórdia daquela cidade, onde veio a falecer em 18 de novembro de 1724, com apenas 38 anos. Antes de morrer, porém, confessou-se e recebeu a comunhão, conforme o rito católico, e assim foi sepultado na igreja de São Romão, em Toledo. Foram feitas ao longo de décadas várias tentativas para localizar a sua tumba, o que só ocorreu em 1856. Parte dos restos mortais foi então transportada para o Brasil e se encontra desde 2004 na Catedral Metropolitana de São Paulo. Infelizmente, Padre Bartolomeu foi praticamente esquecido de nossa história e da história mundial. Foi então que, depois de 59 anos após a morte de Bartolomeu, que os irmãos então Montegolf, ambos então da cidade de Anomanai, na França, construíram então, utilizando o mesmo princípio de Bartolomeu Gusmão, o primeiro balão tripulado com sucesso no ano então de 1783. Então, no dia 5 de junho de 1783, o balão, que possuía 32 metros de circunferência e era feito então de linho, foi então cheio com fumaça de uma fogueira então de palha seca. Elevou-se do chão a cerca de 300 metros durante cerca de 10 minutos, voando uma distância de aproximadamente 3 quilômetros. Com essas experiências realizadas, os irmãos então Montegolf descobriram os princípios básicos da navegação aérea, fato que foi fundamental para posteriores avanços na exploração da atmosfera. Além disso, receberam as honras da Academia de Ciências. Infelizmente, o mundo hoje acredita a invenção do balão aos irmãos Montegolf, e Bartolomeu foi apagado da história. Este foi o vídeo de hoje, obrigado pela companhia, até o próximo, estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei!